Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje o tempo de expediente está curto, são apenas 4 requerimentos para serem votados pelos parlamentares. Na ordem do dia, há 4 projetos previstos. Eles já foram aprovados na sessão anterior e agora serão votados em segunda discussão. Um dos destaques é um projeto elaborado em conjunto pelos vereadores Rafa Zamprônio, doutor Alexandre Dentista e também Geraldo Celestino, que cria o Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros. E hoje, depois da sessão ordinária, estão previstas sessões extraordinárias para votar outros 4 projetos. Um deles é um projeto do Executivo que pede autorização ao Legislativo para contratar um financiamento junto ao BNDES. O valor máximo desse financiamento é R$ 96.600.000. O objetivo é modernizar a administração. Esta é a justificativa que o Executivo enviou aqui ao Legislativo para aprovar esse projeto. Isso tudo acontece daqui a pouquinho na 71ª sessão ordinária, que será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal do Legislativo. Boa tarde a todos e a todas. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Dr. Alexandre Dentista. Alô, som? Boa tarde, presidente. O senhor quase fez um golpe visual, hein, presidente? Boa tarde, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Depois da visita que eu fiz no SAMU, fui lá fazer um levantamento de quais as necessidades do SAMU, e a grande cobrança que eu tive ali no SAMU realmente é um número pequeno de viaturas na nossa cidade para atender a nossa população, e pior que das 9 unidades, viaturas que tem para atender toda a população da cidade, as viaturas básicas, e tem 3 avançadas. Das 9, 5 estão na oficina. Foi essa grande cobrança lá do SAMU. Lógico, também estou aqui batalhando para ajudar também os condutores ali do SAMU, mas a grande prioridade do SAMU e da população é o número de carros que estavam parados no pátio da DTI. Depois dessa visita, falei com o secretário de Saúde, e depois da conversa com o secretário de Saúde, fui até a DTI para poder ver o contrato, para poder ver como que funciona esse contrato da manutenção de todas as viaturas da nossa cidade. Eu fui ver se o contrato era de um espaço que uma oficina tinha, mais os funcionários e também peças para os carros. Mas, na verdade, eu entendi que o contrato é apenas... é um sistema que tem lá uma empresa contratada para poder organizar a compra de peças para os carros quando precisam de peças para fazer as manutenções. Porém, a frota da nossa viaturas da nossa cidade, da prefeitura, são muito antigas. E com isso, frequentemente, constantemente, está quebrando os carros e toda hora o carro indo para manutenção. Então, hoje o contrato lá é apenas para compra de peças, a manutenção é feita com funcionários próprios da prefeitura e também no espaço grande, que é o espaço ali da DTI, que é atrás da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, um local muito grande onde é feita essas manutenções. Agora, o diretor, na verdade eu conversei com o diretor da DTI, e ele me explicou que hoje a prefeitura tem aproximadamente 700 viaturas. 200 dessas viaturas estão na saúde. 200 dessas viaturas estão na Secretaria da Saúde. E aproximadamente 150 viaturas estão no pátio da DTI para consertar. Então, boa parte dessas ambulâncias estão lá. E a prioridade do serviço deles é atender ambulâncias e os carros e as viaturas do SAMU. Só que como a frota do SAMU é muito antiga, o que acontece? Constantemente dá um pau ali no motor, funde o motor, e hoje para fazer um motor de uma viatura dessa do SAMU, é alguma coisa em torno de 20 a 25 mil reais. Primeiro, não tem equipamento para fazer essa própria manutenção no SAMU, na DTI. Então é feito um contrato, é feito uma licitação para empresas particulares fazer o motor dessas viaturas. Isso também
eu pude observar ontem, nessa visita que eu fiz, nessa avaliação que eu fiz do contrato. Então, o contrato é para atender todo tipo de manutenção, menos para fazer um motor, que é feito com empresas particulares após uma licitação. E é muito caro. Então, o que eles fazem? Eles avaliam o valor da manutenção que é preciso ser feita. Se essa manutenção, um motor que custa R$25 mil e outras coisas que precisam fazer, se passar de 60% do valor do carro, aí eles põem o carro para leilão. Então eu pedi para o diretor para ele poder atender e para que ele fizesse junto com seus funcionários uma manutenção o mais rápido possível, principalmente o pessoal do SAMU, foi a grande cobrança que eu tive ali. E lógico, também a Secretaria de Trânsito e Transporte tem viatura lá, tem viatura de todos os lados da prefeitura, estão ali paradas. Eu pedi para uma manutenção mais rápida. Ele me falou o seguinte: no planejamento orçamentário para 2018, ele fez uma previsão, e que, vindo esse dinheiro o ano que vem, com essa previsão, com esse levantamento que ele fez, ele se comprometeu com esse vereador que ele vai limpar o pátio ali, e no final do ano que vem não vai ter mais esses 150 carros demorando ali no pátio do ATI para poder ser consertado. Então, o orçamento agora é dele, o diretor que fez esse planejamento orçamentário do ano de 2018, e com essa verba que ele fez essa previsão orçamentária, com certeza ele terá estrutura para poder terminar a manutenção de todas as viaturas que a prefeitura tem, as manutenções, e também limpar o pátio. Mesmo que seja preciso ele avaliar o carro e vender em leilão, para não ficar carro nenhum no pátio, que ontem eu achei um absurdo, aquele monte de carro parado e jogado lá, se deteriorando cada vez mais, se acabando cada vez mais. Muito obrigado e boa sessão a todos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietó. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Câmara. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu fui a única representante hoje da Câmara em uma atividade organizada pela Saúde sobre o Novembro Azul. E ficou bem claro que os homens morrem por falta de cuidados e preconceito. Homem sente dor, homem chora e homem, portanto, devem procurar os médicos. Inclusive, eles estão lançando uma campanha do homem acompanhar a mulher no pré-natal e na primeira consulta e aproveitar para fazer o tratamento dos dois. Eu considero muito importante. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todas as vereadoras, vereadores, lideranças presentes, amanhã, dia 29, às 15 horas, aqui nesse plenário, nós vamos fazer uma reunião ampliada da Procuradoria Especial da Mulher para tratar das questões como políticas de atendimento à mulher em situação de violência, como o aluguel social, a casa-passagem, a casa-abrigo. Portanto, estou reafirmando o convite para você que nos assiste, inclusive a Silvinha, que participa da educação. Silvinha, convidar as lideranças, você também está convidada amanhã, dia 29, às 15 horas, aqui nesse local. Também eu quero parabenizar a casa, e aí eu gostaria de falar com o presidente, porque o presidente Soutur prontamente atendeu a solicitação da Unifesp para fazer um curso nesta edilidade durante 8 meses. E, vereador presidente Soutur, alegre-se, nós hoje estivemos aqui com a diretora acadêmica, doutora Magali Aparecida Silvestre,
em visita ao presidente dessa casa. E essa iniciativa de abertura desta casa, uma vez por mês, para uma interação universidade e Câmara, está concorrendo ao prêmio de boas práticas legislativas, organizado pela OAB, USP e Voto Consciente. E, para nossa alegria, o nosso projeto está entre os 3 finalistas que vão concorrer no dia 14 de dezembro ao prêmio. De qualquer maneira, já estamos pelo menos no 3º lugar. Isso é importante e o presidente se colocou à disposição de continuar com essa iniciativa, que é a universidade em parceria com a sociedade. Em último lugar, eu gostaria de falar sobre o ocorrido na sexta-feira, nos Pimentas, quando mulheres do Povo Sem Medo ocuparam o CRAS e a exigência delas, a solicitação é que na região de Pimentas, que é uma das maiores regiões da nossa cidade, tenha também a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que é um centro de referência à mulher que sofre violência. Portanto, concluo como comecei. Amanhã, dia 29, nós vamos continuar essa campanha Quem ama não bate, não mata, e quais as medidas protetivas que nós podemos fazer. Quero convidar a todos os vereadores para mandar lideranças nessa discussão de medidas protetivas às mulheres que sofrem violência. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, público presente e a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Venho a essa tribuna no dia de hoje, já pedindo que Deus possa nos abençoar os nossos trabalhos e nos conduzir para o melhor caminho, que a cidade de Guarulhos possa avançar de uma forma que a população possa ser beneficiada com esse trabalho que sai do Legislativo em parceria junto com o Executivo do nosso município. Quero já aqui mencionar uma obra que há tantos anos vem se prorrogando dentro da cidade de Guarulhos, obra esta que já houve atos de inauguração, dando prazo do término dessa obra, e nós não vimos a sua conclusão. Obra essa que acompanho desde o início do meu mandato nessa legislatura, falando da Avenida Minas Gerais, lá no bairro Cidade Soberana. A Avenida Minas Gerais, que por muitos e muito tempo, pelas gestões anteriores, com várias promessas não cumpridas, e até hoje vejo a principal avenida do bairro Cidade Soberana, um bairro tão grande como aquele, com a sua principal via de acesso, com o nome de Avenida Minas Gerais, abandonada, deixada ao longo dos anos. No início da minha legislatura, estive presente nessa obra, junto com o prefeito Guti. E o prefeito Guti olhou aquela obra e entendeu a importância
de ser retomada aquela obra. Então, em conjunto, de imediato, ele pediu a desobstrução daquela via, para que os veículos pudessem transitar naquele local, aonde muitos pais e crianças transitam naquela via, até para chegar com seus filhos às escolas. Quando chove é lama, quando é sol é poeira, uma falta de respeito com a população daquele bairro e até mesmo aqueles que utilizam o acesso daquela via. Mas o prefeito, comprometido, correu atrás e buscou, em parceria, informações junto à Secretaria de Obras, junto à Secretaria de Finanças, para que fosse retomado as obras da Avenida Minas Gerais. Foi dado o início daquela obra. Por uma questão de documentação da empresa, a empresa Capelano, que então era responsável pelaquela obra, acabou tendo que parar as obras temporariamente. Isso causa transtorno, causa desgaste da própria população. E compreendo quando a população sofre com isso, diante de tantas promessas anteriores que passaram. Mas o meu trabalho, junto com o prefeito Guti, não ficou em vão. Vim cobrando e continuarei cobrando. As obras irão ser retomadas. Posicionamento do prefeito Guti, no qual confio e acredito. E tenha certeza de falar aqui, que o mais breve possível será retomada aquelas obras, e aí sim, inaugurar com a sua conclusão, em respeito àquela população da cidade soberana e também aos que utilizam aquele acesso, assim como eu faço uso daquele acesso quase que diariamente. Então, mais uma vez fica aqui o meu posicionamento em respeito à população da cidade soberana, entendendo também, é claro, que nunca você vai agradar a todos. Se nem Deus agradou a todos, você imagina a gente que é ser humano e é falho. Mas o meu ato, enquanto representante público, enquanto representante da população da cidade de Guarulhos, fica o meu comprometimento. E tenha certeza, pela conclusão dessa obra, que o mais breve possível iremos retomá-la. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, eu gostaria mais uma vez de utilizar a tribuna aqui. Nas últimas duas sessões, eu tenho repercutido aqui a questão da minha preocupação com a questão destas denúncias que foram apresentadas em relação ao contrato assinado de forma emergencial para a gestão do aterro na cidade de Guarulhos. Hoje mesmo já protocolei um pedido de cópia de inteiro teor dos processos que versam sobre a contratação emergencial da ordem de 12 milhões de reais, feitas pelo governo municipal e depois canceladas pelo prefeito. Na verdade, além do cancelamento, nós temos que apurar as responsabilidades sobre a assinatura desse contrato de 12 milhões de reais com dispensa de licitação, sendo que nós já tínhamos uma empresa operando também sem licitação, que era a Enob, e essa troca foi feita agora. O objetivo desse vereador é que a Câmara Municipal tenha ciência de que o caso é um caso que gera muita preocupação. Não basta apenas cancelar o contrato, nós temos que saber exatamente qual foi o agente público que interferiu ou que decidiu sobre o atestado de capacidade técnica dessa empresa. Pelo contrato, são necessários equipamentos
não equipamentos de pequeno porte, mas equipamentos de grande porte, maquinário, mão de obra especializada. E o que nós vimos é que até agora não ficou claro se o contrato foi assinado e publicado no Diário Oficial, qual a autoridade municipal que atestou a existência destes equipamentos por parte da empresa, que é uma empresa de pequeno porte, e qual foi o comportamento pós isso. Na verdade, nós gostaríamos de aqui saber se foi aberto algum procedimento, seja de sindicância, seja de investigação, porque eu acho que se estas coisas não ficarem claras, nós teremos, a Câmara Municipal terá que fazer uma investigação por sua conta, ou seja, a investigação terá que partir da própria Câmara Municipal. Eu acho que o governo ainda não apresentou todos os elementos. Escrever uma nota, apresentar uma nota dizendo que cancelou porque não encontrou os documentos necessários, na verdade, para mim é uma confissão de culpa. Você não pode assinar um contrato da ordem de 12 milhões de reais com dispensa de licitação e, ao você cancelar a assinatura, você alegar que não tinha os documentos suficientes. Ora, se os documentos não estavam lá, quem foi o responsável pela assinatura, não apenas da secretária que assinou? Quais outros agentes do governo municipal atuaram para que essa assinatura fosse feita? E mais, se a empresa anterior, denominada Enob, teve o seu contrato findado, terminou, e esta nova empresa cancelou, quem está tomando conta do aterro? Já que lá no aterro tem que ter várias normas de segurança, de chegada do material que vem de toda a cidade, e ele tem um funcionamento praticamente 24 horas. Então, quem é que está administrando? Quem é o responsável hoje, na ausência da Enob e no cancelamento deste contrato de 12 milhões? Estas dúvidas precisam urgentemente serem esclarecidas. O governo municipal deve essa satisfação e este esclarecimento à população e à Câmara. Se não nos restar outra alternativa, nós teremos que iniciar, por conta da Câmara Municipal, e espero contar com o apoio de todos aqui, um processo de investigação a partir do Legislativo, porque até agora estas informações nós não tivemos. Já pedi hoje, protocolei no dia de hoje, cópia de inteiro teor, não só desse processo de 12 milhões, mas também a cópia de inteiro teor do processo licitatório que se diz que está encaminhando há mais de 8 meses no tocante à coleta de lixo, que são processos separados. O da coleta, que hoje é exercido pela empresa Quitaúna, tem o seu término agora no mês de janeiro, e nós precisamos exatamente saber se não corremos o risco de mais um contrato sem licitação emergencial por não existir ou não ter terminado o processo licitatório. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre. Não temos também ninguém inscrito. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Senhor presidente, nós temos na casa um procedimento que se chama moção. E este vereador protocolou na casa moção número 5895. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a leitura. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao secretário que proceda à leitura. Moção 5895 de 2017. Considerando que, nesta semana, nossa cidade estará recebendo a presença da ilustre e renomada bióloga e doutorada em ciências, a senhora Eugênia Maria Guedes Pinto Antunes da Cunha. Considerando que a doutora Eugênia Cunha é licenciada em Biologia e doutorada em Ciências pela Universidade de Coimbra,
que desde o ano de 2003 é professora catedrática de Antropologia no Departamento de Ciências da Vida, FCTUG, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Considerando que é ainda consultora nacional para a Antropologia Forense no INML, presidente da FASE, Forensic Anthropology Society of Europe, coordenadora do 2º ciclo em Evolução em Biologia Humana da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Considerando que nossa homenageada também é coeditora de um livro internacional em antropologia forense e autora de diversos artigos científicos e de divulgação. Considerando que, desde 2003, professora catedrática no agora Departamento de Ciências da Vida, onde integra a comissão científica, é ainda coordenadora do mestrado em Evolução e Biologia Humanas, desde 1998, e preside a FASE, Forensic Anthropology Society of Europe, desde 2009. Considerando que a doutora Eugênia Cunha tem os ossos como seu principal objeto de investigação, e pertence ao Centro de Ciências Forenses, onde é responsável pelo grupo de Antropologia Forense, considerando que é ainda, desde 1997, consultora nacional para a Antropologia Forense no Instituto Nacional de Medicina Legal, INML e IP. Considerando que doutora Eugênia Cunha está em visita a nossa Guarulhos, a convite do médico legista Dr. Luiz Ayrton Saavedra de Paiva, o qual é diretor-presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa em Ciências Forenses, estabelecido aqui em nossa cidade, com o intuito de produzir e divulgar conhecimento na área das ciências forenses, com o objetivo de aplicação pericial, auxiliando o direito e a justiça e fortalecendo a cidadania. Considerando que este intercâmbio em muito contribuirá com o aprimoramento para a ciência forenses de nossa cidade. Isto posto, requeiro, após ouvido e aprovado pelo douto plenário, a inserção na ata dos trabalhos legislativos da sessão ordinária de moção congratulatória para com a doutora Eugênia Maria Guedes Pinto Antunes da Cunha, por seu brilhante trabalho desempenhado na área de ciências forenses. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2017, doutor Eduardo Carneiro. Eles estão só na estagiária, que eles vão lá. Aqui é só de vereador. Senhor presidente, para complementar a questão de ordem. Ok. Tá? Bom, colegas vereadores, público presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Para quem não sabe, a antropologia forense é uma área científica em que se faz uma investigação médico-legal, sobretudo de mortes, às vezes mal definidas, casos de grandes desastres, casos de morte em avançado estado de decomposição. Então, nós fizemos essa moção, visto que na nossa cidade nós temos o prazer de ter entre a nossa classe médica o Dr. Luiz Ayrton, que preside um instituto
justamente no IC, no Instituto Criminalista. Nós temos o prazer de receber a visita esta semana, e está presente aqui no plenário, a doutora Eugênia Cunha, que é presidente da Sociedade Europeia de Antropologia Forense, e que nós gostaríamos de fazer essa singela homenagem de moção, de congratulação à doutora Eugênia, visto que tem a grande importância da relação científica, tecnológica entre os países. E eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que pudesse suspender a sessão por 10 minutos, para que nós pudéssemos fazer essa singela homenagem à doutora Eugênia e que ela pudesse, junto com o doutor Ayrton, pronunciar nessa tribuna. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Apenas para justificar a ausência desse vereador na última sessão por compromisso partidário. Registrado, vereador. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo os trabalhos por 10 minutos. Posso? Senhores vereadores, senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, tenho a grande satisfação nesse momento de registrar a presença em Guarulhos da professora Eugênia Cunha, professora catedrática da Universidade de Coimbra, grande pesquisadora no campo da antropologia forense e há muitos anos desempenhou o papel de presidente da Sociedade Europeia de Antropologia Forense. Meu agradecimento em particular aos senhores vereadores pela aprovação da moção, ao senhor presidente e a grande sensibilidade que teve o vereador Eduardo Carneiro, quando eu trouxe a ele a notícia da passagem por Guarulhos desta pessoa tão significante na vida acadêmica internacional. De modo que eu agradeço a todos e passo aqui uma palavra de saudação à professora Eugênia Cunha. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Guarulhos, muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, muito obrigada. Excelentíssimo Professor Luís Ayrton, é uma grande honra e estou surpreendida pela homenagem que me estão a fazer. Só tenho a agradecer. Espero que conseguirmos fazer um protocolo de colaboração com a Universidade de Coimbra e com o brilhante trabalho que o professor Luís Ayrton tem desenvolvido aqui, com quem também tenho aprendido muito e penso que ainda tem muito a dar à medicina legal e é muito bem-vindo na Universidade de Coimbra e no Instituto Nacional de Medicina Legal. Muito obrigada. Wesley, vem comigo que você não perde. O mais que você faz é empatar. Vai perder, não perde. Reabertos os trabalhos, passemos... Já está. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por duas pessoas muito importantes. Sexta-feira faleceu o pintor Haroldo Santos, inclusive que tem um quadro nessa edilidade, e também ao Miguel Acevedo Dias, que nós conhecíamos como Gringo, que era um uruguaio que estava no Brasil e militava nas lutas sociais. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelos dois. Defiro... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o ensejo e fazer o anunciamento também aqui. Acabou de falecer um grande amigo meu,
que sempre me ajudou em campanha política, mas é meu amigo desde a infância, inclusive ajudou Vossa Excelência também em campanha anterior, que é o Ricardo, que é mais conhecido pelo apelido de Tetinha, né, acabou de falecer no Hospital Geral. Eu queria solicitar 1 minuto de silêncio em respeito a ele e à família. Defiro o pedido de Vossas Excelências e peço a todos que de pé fazemos 1 minuto de silêncio. E tenho o senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 5830 de 2017. Informações referentes à área aberta localizada no Jardim Cumbica. Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 5836 de 17. Informações referentes à Rua 100, Jardim Presidente Dutra. Professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 5865 de 17. Informações referentes à empresa DEM Serviços. Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 5866 de 17. Informações referentes sobre o Hospital Municipal de Urgências HMU. Pela ordem, Genilda senhor Sueli Bernardes. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir. Com a palavra. Senhor presidente, eu estou entrando com esse requerimento porque, e aí se refere ao de cima também, a mesma propositura, mas eu deixei para discutir no único requerimento, porque eu estive recentemente no HMU, fazendo lá uma vistoria por ordem de uma denúncia, ainda antes daquela chuva acontecer, né? E com a chuva, acho que só que o argumento e a denúncia, ela só ganhou mais procedência. Na época eu fui fazer uma vistoria porque a denúncia de que tinha caído o teto em cima de um paciente, mesmo sem a chuva. E que também havia as condições dos banheiros que não estavam funcionando e funcionários comendo em estado meio lastimável. Estive lá numa vistoria e pude constatar que, de fato, o teto tinha caído. A empresa já tinha promovido o conserto, mas de fato tinha ocorrido isso antes da chuva. E aí a chuva acabou só reforçando e legitimando o descaso com que foi feita aquela reforma. E os banheiros, de fato, também estavam sem condições de pessoas que acompanhavam os doentes utilizarem, sequer para fazer as suas necessidades básicas. Mas, de tudo isso, o que mais me chamou a atenção, e por isso eu estou pedindo também informações referentes à empresa DEM, é que os funcionários da limpeza, maqueiro e da recepção estão comendo dentro de um container de lata. Eles não estão no contrato podendo usufruir do refeitório junto com os demais e as demais trabalhadoras. E eu pude ver, porque eu estava lá no horário de almoço, acompanhado do conselheiro Pedro Gomes, inclusive que aqui está, pode atestar isso. E eu estive lá na hora do almoço e pude ver a discriminação e a forma
mais horrível que uma empresa pode tratar os seus funcionários. Então, uma parte dela tem direito de comer no refeitório e a outra parte, se quiser, leva marmitex e come num container de lata lá no fundinho, ao lado de uma pilha de lixos hospitalares. Então, por isso que eu pedi para ver o contrato, porque eu quero ver que contrato é esse que a Prefeitura fez que permite tamanha discriminação entre trabalhadores do mesmo equipamento. E que montante foi gasto nessa reforma, que menos de uma semana depois da entrega, começa a cair teto, entupir vaso, banheiro não funciona, a chuva derruba. Eu acho que é dever dessa casa e desses vereadores fiscalizar esses contratos que tem virado moda na Prefeitura. Aproveito também, já que estamos falando de contrato, para pedir para o prefeito Guti que explique à sociedade o que ele vai fazer com esse claro e evidente contrato de lixo, que foi uma coisa descarada feita nessa cidade. Não adianta apenas ele voltar atrás e achar um documento que justifique a revogação de um contrato, porque ali ficou claro, o favorecimento de amigos e pessoal ficou claro, né, nessa demanda. Eu quero voltar, inclusive, daqui a pouco, a debater esse processo, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Dou por encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão, votação do projeto de lei 1654 de 17. Dispõe sobre o programa de ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente focado nas características, formação e peculiaridades de Guarulhos. Edmilson Souza. Olha a sinalização. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador João Darcy vota sim. Vereador Betinho, acredite. Vereador Dr. Laércio Sandes. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Vereador Paulo Roberto. Vereador Romildo Santos. Vereador Jorge Tadeu vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 2120 de 17. Cria o Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros. Rafa Zamprônio, Geraldo Celestino, Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Ramos da Padaria, vereador Betinho, vereador Eduardo Barreto, vereador Geraldo Celestino, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Romildo Santos. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 3639 de 17. Denominação oficial para a atual praça sem nomenclatura, localizada na rua Sebastião dos Santos,
Parque Continental, Gleba 1, no bairro do Parque Continental 1. D, Praça Antônio Lopes de Oliveira, Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Sim. Vereador Wesley, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Genildo. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, eu vim aqui nessa casa hoje pedir para que os nobres vereadores se atentem para dois problemas que nós já estamos sendo cobrados na rua. E venho pedir aqui ao prefeito Guti que venha publicamente também se manifestar. O contrato do lixo nessa cidade está sendo chamado de aterrogate na cidade, vergonhosamente falando. Porque não dá para a gente fingir nessa casa que não aconteceu nada. Foi um processo emergencial pela segunda vez, eu nunca vi emergencial pela segunda vez, num valor de 12 milhões, numa empresa cujo razão social era o local onde foi feito a campanha eleitoral do secretário de governo do governo Guti. As coisas têm que ser ditas às claras aqui dentro. E cuja razão social, e essa pessoa é subsíndico junto com o síndico, ou seja, a relação está mais do que comprovada, a relação que houve de favorecimento imoral na prefeitura. Só rescindir contrato não basta. Eu ouvi aí nas mídias sociais, acompanhei o debate pelas mídias sociais, no que diz respeito à Loredana, também a conheço, também atesto que acho que não é o perfil dela fazer esse tipo de acordos, porém, a falta de resposta para a população é vergonhosa, porque a relação que o secretário de governo tem com essa empresa é no mínimo para se o prefeito for de ter autoridade nessa cidade e de se impor como prefeito e mostrar que é ele que manda, é no mínimo demissão imediata. Qualquer empresa que se preze não vai deixar um funcionário fazer esse tipo de estabelecimento dentro da prefeitura. Então eu estou aqui cobrando que o prefeito Guti, além de revogar, porque agora ficou moda, né? A gente denuncia, ele vai lá e revoga. E se não denunciasse? Aconteceria o quê? Aliás, está aí o processo de licitação que nós vamos acompanhar a par e passo. E a segunda questão que eu venho colocar é em relação à moradia. Eu vi hoje no jornal aí, vergonhosamente, a Secretaria da Habitação diz o seguinte: nós vamos entrar com pedido de congelamento. Nós vamos ainda? Depois de 20 dias de uma audiência pública aqui colocada, da denúncia feita, do problema colocado, a Secretaria da Habitação fala que vai entrar com pedido? Bom, já é um avanço, porque até uma semana atrás dizia que era mentira, que era coisa do PT, que a desapropriação era mentira e era armação do PT. Agora que está começando a desapropriação de fato, estão começando a dizer que vão pedir. Então eu vou dizer, a prefeitura precisa assumir o compromisso com essas 45 mil famílias de fazer a defesa. É ela que tem o poder da caneta. Ela precisa pedir perícia em todas as áreas, precisa pedir o congelamento da reintegração, precisa ter um plano para essa família para o ano que vem. E eu fui ver o orçamento da habitação, é 7 milhões para o ano que vem. Eu não sei como é que vai passar por uma crise habitacional com um orçamento de 7 milhões. Eu não sei. Porque o último equipamento que foi entregue agora pelo governo do PT, que o prefeito Guti entregou, custou 53 milhões. Eu não sei o que vai fazer com 7 milhões diante dessa crise. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pelo 151. Com a palavra.
Bom, senhor presidente, eu solicitei o 151 justamente para fazer um contraponto com a nossa querida vereadora Genilda. A função do vereador é isso mesmo, vereadora Genilda. E de todos nós vereadores, claro que a oposição é muito mais firme nesse tipo de situação, mas é uma função do vereador de investigar, de exigir do executivo a transparência. Precisa deixar claro que o prefeito, a partir do momento que verificou, teve toda a informação a respeito do ocorrido com relação ao aterro, imediatamente o prefeito tomou a posição que eu, no lugar dele, tomaria a mesma posição. Para aí, vamos ver o que aconteceu. Rompe esse contrato, abra uma sindicância, é importante dizer. A prefeita pediu a abertura de uma sindicância. Agora, nós estamos acompanhando, independente de ser líder do governo, eu também estou preocupado com uma situação dessa, que a gente tem a função, independente de ser líder do governo, sou vereador. E nós temos que acompanhar. Agora, fazer um pré-julgamento antes do final da conclusão do trabalho, uma sindicância, eu não vou ter esse tipo de comportamento. Nós vamos sim aguardar essa sindicância instalada, né? Acho que o prefeito tomou o posicionamento que deveria ter sido tomado. Tem alguma coisa errada? Para aí e vamos verificar. No segundo quesito, vereadora Genilda, com relação àquele caso em torno de 50 mil pessoas, né? É uma preocupação de todos nós, né? Nós participamos aqui, inclusive, de uma audiência pública suprapartidária, né, vereadora Edmilson? Inclusive comandado aí, presidido a audiência pelo deputado estadual Alencar Santana, em que nos comprometemos aqui, todos os vereadores, de acompanhar essa situação. É uma situação que não brotou ontem, não surgiu de ontem. Existe toda uma história. E nós não vamos ficar aqui também, culpando se é culpa de quem. Eu acho que é uma situação que está aí. O Ministério Público, dentro da função dele, ele tomou o posicionamento, acho, da forma que foi exigido pelo Ministério Público, é complicado. Não é da noite para o dia que você tira da cartola uma solução para 50 mil pessoas. Mas o que eu posso dizer para a senhora, vereadora Genilda, eu também estou acompanhando junto à Secretaria de Habitação, que também está extremamente preocupado com essa situação dessas famílias. E o acompanhamento está sendo feito, sim. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi aqui as palavras tanto da minha colega, vereadora Genilda, como do líder do governo, vereador Eduardo Carneiro, e eu gostaria aqui de ponderar que, na verdade, o governo precisa anunciar alguma medida que esclareça a população. Então, ou seja, abrir uma sindicância faz parte, mas eu acho que mais do que uma sindicância, as coisas estão muito concretas. A própria autoridade municipal disse que o contrato foi assinado no valor de 12 milhões, sem licitação e faltando documentos. Então, ou seja, a sindicância vai concluir o quê? Que, na verdade, houve um ato irregular e ilegal na assinatura desse contrato. Então, primeiro, eu gostaria de deixar isso aqui registrado. Se fosse nas gestões anteriores, que os vereadores, alguns vereadores da base gostam de dizer que é a herança maldita que ficou, se fosse na gestão anterior, já tinha pedido de SEI, não tinha que ter sindicância, o secretário de governo já tinha que ser demitido, a secretária de serviços públicos tinha que ser demitida, e agora eu vejo aqui uma postura muito defensiva, uma postura muito de contemplar uma situação que é irregular. A população quer mais do que isso. Na verdade, e os boatos se multiplicam, quanto mais o prefeito não tomar uma decisão, os boatos da ligação do secretário de governo com o proprietário dessa empresa são muito fortes na cidade inteira, entendeu? De todo tipo de boato. Então, ou seja, eu não vou aqui, mas pelo menos
parafraseando a música aqui, só falta o prefeito chamar o síndico, como diz a música. Mas o síndico me parece que um é síndico, outro é subsíndico. E essas coisas precisam ser esclarecidas, precisam ser colocadas às claras, como é a cobrança da base de sustentação do governo aqui. Então eu estou vendo agora uma postura muito paciente, num contrato de 12 milhões de reais, assinado sem licitação, com envolvimento de pessoas do primeiro escalão do governo, e na verdade o que nós temos é apenas o anúncio tímido de uma sindicância. Então nós aqui da oposição queremos cobrar mais do governo. Nós queremos que o governo se manifeste urgentemente sobre esse tema. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, eu estava meio perdido até porque nós estávamos na ordem do dia da presente sessão e eu vi colegas vereadores falar pelo artigo 151, que é permitido, nós sabemos. Porque nós tínhamos um bendito regimento, hoje nós temos um maldito regimento, e faço apelo até a Vossa Excelência que constitua uma comissão para a gente melhorar ou minorar a situação do nosso regimento interno, que é um pouco confuso até, né? Acabamos misturando as estações. Mas a questão de ordem, senhor presidente, é devido às sessões extraordinárias que Vossa Excelência marcou, e eu recebi a convocação, e só queria saber de Vossa Excelência se foi emitido algum parecer em separado dos 4 itens desta sessão extraordinária, que deverá acontecer após esta sessão ordinária, que que versa o primeiro sobre a Lei 3.573, que revoga a 3305 de 88, aqui o projeto 4864, que é relativo à cobrança da administração pública, que me torna até um pouco confuso, que eu não vejo como relativas à cobrança da administração pública municipal, mas não é só isso. E a votação do projeto 5599, que regulamenta a transposição dos procuradores concursados do regime CLT para estatutário. E o último, por finalizar, senhor presidente, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, se há parecer das comissões permanentes e técnica. O único que tem parecer concluído é da comissão especial. O único projeto que tem parecer concluído é comissão especial, que é o 4º item da extraordinária. Perfeito. E os demais não tem? Estão providenciando, até o presente momento não, mas estão providenciando. Tá bom, muito obrigado. Item 4. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 3851 de 17. Denominação de uma passagem sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Jardim Santa Rita, bairro Tabuão, de Passagem Antônio Nunes Silva, Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Eduardo Soutur vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vereador Ramos da Padaria, vereador Tiago Surfista, vereadora Dona Maria. Tiago Surfista vota sim. Dona Maria vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vereador Paulo Roberto, vereador Rafa Zambrônio, vereador Romildo Santos. Vereador Eduardo Carneiro vota sim, vereador Paulo Roberto vota sim, vereador Romildo vota sim.
Vereador Rafa Zambrônio. Vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não tendo mais matéria a ser discutida, dou por encerrada a presente sessão.